o óbvio tem que ser dito. Ai, perfeita. Queridos gestores, o que parece muito prático, fácil para vocês, precisa ser dito. Pega na mãozinha do seu colaborador, ajuda. Se precisar falar 1, 2 vezes, faça isso, porque o óbvio tem que ser dito. É a dica de ouro, é se comunicar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo o Óbvio. Hoje eu vou receber uma pessoa muito querida, a Kelly, especialista em gestão de pessoas, especialista em RH. Eu não vou falar muito sobre ela, vou deixar ela se apresentar. Vem com a gente que hoje a gente vai trazer bastante conteúdo para a sua empresa com relação a como gerir melhor as pessoas dentro do seu ambiente corporativo mesmo, né? E não precisa ser uma grande corporação para que a gente precise cuidar e olhar para a gestão de pessoas. Então, vou deixar ela se apresentar. Kelly, obrigada. Seja muito bem-vinda. Pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso um pouquinho com você. Bom, me apresentando, meu nome é Kelly, eu sou gestora de RH, tenho 15 anos de experiência nessa área de RH, faço também cursos de autoconhecimento para me ajudar com em relação à gestão de pessoas. Fico muito feliz com o seu convite, espero poder te ajudar com isso. Eu tenho certeza. Quando a Kelly, gente, para contextualizar um pouquinho vocês, eu conheci a Kelly num curso, né, de desenvolvimento humano. E na hora que ela começou a falar sobre gestão de pessoas, eu falei, essa pessoinha eu vou levar lá pro Desconstruindo o Óbvio, pra gente trocar um pouquinho, porque assim, o que eu acredito hoje, né? Que a parte de gestão de pessoas, não existe empresa sem pessoas. E assim, cada vez mais a gente precisa trazer esse olhar humanizado para as empresas, né? E quando você me falou que fazia gestão de pessoas e olhava para esse lado do autodesenvolvimento para ajudar dentro das empresas, eu falei, essa aí é a pegada que eu quero. É a pegada que tá no momento, que tá no momento. Então, assim, qual a pergunta que eu já vou começar te bombardeando já? Vamos lá. Então vamos, né? Porque assim, hoje a gente tem, o Brasil é um país que tem muitas pequenas empresas, Sim. né? Muitos empreendedores, né? Microempreendedores e médios empreendedores. Hoje, como é que a gente consegue fazer uma boa gestão de pessoas para uma empresa pequena e para uma empresa grande? Porque uma empresa grande tem uma equipe, tem toda uma estrutura por detrás. Sim. E as pequenas, né, acaba sendo ali o empresário e 1, 2, 3 funcionários. Como é que a gente consegue deixar uma empresa harmoniosa dentro, o pequenininho e o grande? Eu quero dicas para os dois, porque os dois públicos assistem a gente. Sim. Lu, eu poderia te dizer vários recursos, mas como uma empresa de pequeno porte, ela não tem muitos recursos financeiros, então ela tem que trabalhar com o que ela tem. Sim. Eu diria que a comunicação é muito importante, Sim. tá? Empresas grandes, elas têm processos, né? Sim. Elas têm outros gestores, elas têm outras áreas que pode compactuar e ajudar. A empresa pequena, não. Então, quando ela ajusta a comunicação e ela estreita essa comunicação com o colaborador, na empresa pequena, ela tem muito a agregar. Por quê? Quando ela entra recursos na empresa pequena, ela tem que saber aonde ela vai gastar. Ela tem que direcionar isso de uma forma muito assertiva, né? Para poder não ter desperdício. Eu vou trazer para a gente contextualizar um exemplo da empresa da família, né? Sim. Então, assim, era uma empresa de médio porte, mas quando eu e a minha irmã assumimos, a gente não tinha estrutura nenhuma de comunicação. E eu sou Relações Públicas de formação. A minha primeira formação é Relações Públicas. Então, assim, meu sonho era fazer o mural, era ter uma comunicação. Existe até hoje, hoje. E super funciona, sabia? Funciona. Nossa, eles adoravam. Adora. É muito legal. A gente colocava lá um aniversariante do mês. E a gente começou a colocar pequenas coisas que são, gente, pequenas coisas. Sim. E que fazem totalmente diferença. Uma das coisas que fazia totalmente a diferença pra gente lá era uma reunião que a gente fazia mensalmente, que a gente comemorava o aniversariante do mês. Então, o que a gente fazia? A gente fazia essa reunião, fazia uma dinâmica com ginástica laboral. Aí daí trazia um professor para fazer ginástica laboral com os funcionários.
E daí cantava o parabéns, agradecia o mês, a gente fazia uma oração, porque, né, a gente gosta muito dessa parte da espiritualidade, então a gente fazia uma oração que era de agradecimento e tudo mais para todos ali. E falava um pouquinho de que foi o mês, era coisa de, sei lá, 1 hora, nem isso, 1h40. Gente, eles amavam. E todo mundo falava, se perdeu 40 minutos, 1 hora do dia. O dia rendia igual aos outros. Igual ao outro. Não foi por causa de um café da manhã, na parte da manhã, para socializar ali com o pessoal, que você acaba perdendo, né? Eu digo isso porque no dia que nós estávamos no curso, ficamos fora por 7 dias, né? E quando eu retornei, a minha equipe, nós somos em 4, né? Na mesma sala, na minha equipe de RH, já acostumado com isso. Eu tô sempre acostumada a fazer isso para as pessoas. Sim. Mas é tão bom receber. Fiquei 7 dias fora. Quando eu cheguei, tinha um cartaz na minha mesa escrito, que bom que você chegou. E elas jogaram ali meia dúzia de bombom. Não faz diferença. Foi muito diferente. Porque eu não tava saindo de férias, eu só tinha saído, né, pra fazer um curso. E quando eu voltei, uma semana eu fora. senti na pele o que eu acabo proporcionando para outras pessoas. Isso foi muito bom. E olha que lindo, se a gente for pensar em finanças, né, no investimento. O que foi esse investimento? 6 bombons... E daí, assim, um papelzinho, uma impressão. Kelly, bem-vinda. Que bom que você voltou. Uma impressão e 6 bombons. Não deve ter gasto R$20 isso aí. Não foi. E daí, assim, isso motiva o funcionário, isso traz o funcionário para perto de você. Então, assim, tem pequenas ações que não são custosas, porque o que as pessoas associam muito? Que para você fazer gestão de pessoas, você precisa de muito dinheiro. E hoje a gente consegue fazer ações de gestão de pessoas que sejam usuais, que sejam funcionais e que você gasta muito. Eu lembro que você não gaste muito. Eu lembro que igual, a gente pagava o professor, tudo bem, faz, sei lá, 3 anos que a gente fechou a empresa. Acho que era R$100, 100, R$150 no máximo. Fazia o café da manhã, que daí a gente já dava café da manhã para os funcionários, só que a gente comprava um bolo diferente, um sanduíche de metro, fazer umas coisinhas diferentes assim, sei lá, mais uns R$200. Poxa, para uma equipe de 20 pessoas, você fazer um investimento de R$300 e como eles ficavam depois... Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. E às vezes tinha algumas questões que estavam ali, eles meio que traziam, a gente ia lá resolver. Vou dar um exemplo, que a equipe era 20 pessoas. Sim. E a gente tinha um refeitório bonitinho lá organizado. A gente era um pequeno bem organizado. E daí, o refeitório dele só que tinha um único micro-ondas. Só que às vezes eles chegavam todos no mesmo horário. Pra almoçar na mesma hora. E daí ficava todo mundo com fome esperando. E daí, um dia eu desci, né, no dia do café lá e uma filinha. Eles estavam esquentando alguma coisa. Eu falei, demora muito. E falou, falei, mas qual que é a questão? Falei, Luana, se tivesse 2 micro-ondas seria melhor. Eu falei, nossa, a questão é um micro-ondas? É um micro-ondas? É um micro-ondas, tá bom. Daí eu falei pra menina, cota um micro-ondas pra gente pôr 2 lá no refeitório. Gente... Funcionou super bem, né? Eles mesmos acabam se organizando. Se organizando. Então, assim, são pequenas ações, às vezes, de você mudar uma mesa de lugar, de voltar de férias. A gente começou a fazer isso também, porque a gente tinha uma pessoa no administrativo, que ela ficou administrativo / RH, né? E ela gostava muito dessa parte, ela estudava, gostava muito dessa parte de RH. Então, assim... Quando a pessoa era contratada, ela fazia isso. Ela colocava olha, seja bem-vindo, que bom que você chegou. Então, assim, e as pessoas se emocionavam, porque isso não era habitual. Entendeu? Essa é a diferença, Lu, porque, olha, numa grande empresa, quando um colaborador chega, ele já chega com uma agenda, com o nome no onboard, aí as empresas estão toda estruturada, tem todas as regras, tem todas as políticas, passa tudo isso para o colaborador. Geralmente, esse colaborador de uma grande empresa, ele ganha um kit da apresentação com o nome da empresa, e as pequenas empresas. Então, mas daí eu vou trazer um movimento que foi que a gente fez lá. O que a gente fez? Beleza, eu sou pequeno, mas por que eu não posso ser estruturado? E eu trago isso dentro das consultorias hoje, sabe? Sim. Mesmo, eu atendo muita empresa pequena com poucos funcionários, de 5 a 10 funcionários, sabe?
E eu falo, não é porque você é pequeno, quando você tiver grande, como é que vai ser? Você não tem que ter uma estrutura? Sim. Então, vamos começar agora. Então, a gente faz um manual do colaborador, a gente desenvolve visão, missão e valores, Sim. a gente conta a história da empresa. E eu falo, quando chega o colaborador aqui para vocês, vamos sentar uma horinha com ele para falar, olha, seja bem-vindo aqui é a empresa, olha, essa aqui é a nossa história. A gente quer que você colabore assim, assim, assado com a gente. O que você espera. O que você espera dele. A expectativa desse colaborador. Inclusive, para todo mundo, outra coisa que eu desenvolvo também é o descritivo de cargos e funções. Isso é muito importante. Não é importante? Fala um pouquinho disso, Kelly, não é? Muito importante, muito importante. Quando eu comecei, eu trabalhava numa empresa familiar. Sim. Então, pega fulano, ciclano, o meu primo. Tudo bem, você pode até indicar, mas faça a descrição. Faça a descrição, fala para essa pessoa o que você espera. As pessoas, quando elas estão sendo contratadas, elas esperam saber disso. Sim. O que eu tenho que fazer? Você pode até ajustar depois, Sim. mas ela tem que saber o que ela tem que fazer. E uma outra coisa que tem que ser entendido, que é o seguinte, o descritivo de cargos e funções, ele é sobre o cargo, não é sobre a pessoa. Sim. Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer o descritivo, não, mas olha, fulano não faz isso, cicrana não faz aquilo. Não, mas não é sobre cicrano ou cicrana, é sobre a vaga. Então para Maria apertar esse botão, o que ela precisa fazer? Tá, o que a gente... Daí, o que eu coloco também, né? Nos 30 primeiros dias, nos 15 primeiros dias, o que eu espero que ele já tenha desenvolvido? Hoje em dia tem até um formulário, depois se você quiser eu compartilho com você. Sim. Tá todo mundo usando. É um formulário de expectativa. Você senta com o seu colaborador e você diz para ele quais são as suas expectativas em relação a ele. Só que ele também passa para você quais são as expectativas dele. Isso é o pulo do gato. Sensacional. Esse é o pulo do gato. Sensacional. E vem funcionando, tá? É uma ferramenta nova, acho que se eu não me engano é do Marcos Marques, ele empresarial, do acelerador, é o máximo. Então, assim, a empresa que eu tô hoje, ela faz parte do grupo Giants, entendeu? Sim. Então, eu tenho aprendido bastante. Colocar na prática. Eu já entrevistei uma pessoa que é do Giants. Maravilhoso. Ele é amigo pessoal meu, maravilhoso. Inclusive, eu vou estar lá em maio agora, presencial aqui em Alphaville, aqui na sede dele, 3 dias. Pessoas. Vamos falar de pessoas, né? Não, eles segmentam, né? O que eu acho muito bacana é que eles segmentam e eles aprofundam cada área, né? Sim. Então é bem bacana esse programa deles. É bem bacana. E daí o que a gente faz? O que eu faço no descritivo também, né? Quando a gente coloca tudo isso, colocar e assim, um sumáriozinho, né? O que é a sua função? Então, a gente faz mesmo. E daí, embaixo, as responsabilidades. E eu falo, gente, se a pessoa tem que apertar o parafuso 2 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda, tem que estar lá. Tem que colocar. E daí, assim, você passa, na hora que você recebe o funcionário, você passa. Você entendeu? Isso é um treinamento. Você está explicando para a pessoa o que ela vai desenvolver, se ela entendeu, se ela teve uma boa compreensão, o que está faltando para ela ali dentro. Tem descrição que tem até comportamentos desejáveis. Aí o meu é bem completo, amiga. Então você tá com tudo. Filha, o meu é bem completinho. Mas isso, e daí eu vou dar o louro para a pessoa que me ensinou. Que inclusive, eu vou trazer ele pro Desconstruindo também, pra gente falar de gestão. Ele foi consultor da gente, o Sidney. Ele foi consultor da nossa empresa antes. E assim, ele pegou na mão, nesse sentido. A gente destrinchou todos os departamentos da empresa. E daí hoje, eu falo, né? Eu vou, né? Sidney, eu modelo muito você nisso, porque eu acho importante isso, de você ir lá e destrinchar cada departamento. Entendeu? Sim. Você tem que dar um foco, porque todas as áreas da empresa, elas são extremamente importantes. Sim. Então, assim, como é que você deixa alinhadinho? Eu falo, você deixa todos os departamentos redondinhos, né? Sim. E daí, depois, você vai fazendo só ajustes finos. Só ajustes entende? finos, então, assim, primeiro, o que a gente vai precisar? Eu sempre falo, eu gosto sempre de começar pelo financeiro. Por que o financeiro? Por que financeiro? Não, mas tem um porquê do financeiro, porque, assim... Lá, os números, ele vai te mostrar o que você consegue fazer dentro da empresa ou não. Verdade. Entendeu? Se você tem verba para mexer em gestão de pessoas, entendeu? Posso contratar mais? Tá faltando gente em algum departamento? Como que eu faço? Então, assim, é o que eu falo. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o número. Porque, assim, é uma coisa chata demais de fazer.
Mas, poxa, ele te clareia de uma tal maneira que é surreal. E daí, assim, eu vou saber se eu tenho dinheiro para gerir pessoas e quanto. A gente tinha um budget lá. Sim. E assim, a gente... e daí é isso que eu quero trazer. E eu levo isso para empresas que têm 2 funcionários. Falei, qual que é o budget de gestão de pessoas aqui? Qual que é o budget? Por quê? Porque precisa. Eu tenho mentorada que, pronto, aqui o episódio vai ser essa semana, inclusive. Ela traz um atendimento ao cliente na clínica dela surreal. Ela tem prestadores de serviços lá dentro, mas funcionária dela mesma, ela tem uma. Ela e mais uma, e ela tem prestadores de serviço associadas à clínica. Mas, poxa, o atendimento ao cliente que aquela mulher dá é surreal. É sensacional. Entendeu? Diferenciado. É diferenciado. E o que é isso? É organização, é gestão, é planejamento. E é o querer ser diferente. E a empresa pode ser grande, pode ser pequena. Depende da... Entendeu? Então, assim, o que eu quero trazer clareza aqui hoje com relação à gestão de pessoas é o seguinte, você não precisa ser super mega popstar grande para você fazer gestão. Sim. A gente está dando um exemplo de uma empresa com um funcionário registrado, né? Tem outras pessoas ali na equipe? Tem. Mas ali eu tenho uma. E todo o atendimento da clínica funciona da mesma forma. É verdade. Para todos. Quer dizer, então você vai participar da minha equipe, ok, mas o nosso padrão de atendimento é esse. É desse jeito. Entendeu? Perfeito. Não é perfeito? Perfeito, Lô. E tudo começa com a descrição. Sim. Tudo começa com o que você quer passar, o que essa pessoa vai fazer, como que ela vai fazer, a descrição, comportamento. Depois entra essa parte do contrato. Eu ainda estou na experiência ainda, fazendo os meus contratos, entendeu? Confesso que é muito mais fácil para mim fazer um contrato de expectativa com o colaborador. O difícil é ajustar os gestores para receber também esse contrato. Então, porque daí tem a questão da liderança, né? Que daí é uma outra perguntinha que eu queria trazer, que a gente tá... é muito bonito falar de gestão, mas a gente tá falando de pessoas. Sim. Né? E daí falam, né? Nem os dedinhos das mãos são iguais. Quem dirá as pessoas. Sim. Como que a gente consegue trazer? Porque a gente colocou o descritivo para todos os funcionários, inclusive para os líderes. Mas como que a gente ajusta a forma da pessoa no sentido de ela é uma pessoa, a liderança dela e casar com a visão, missão e valores da empresa e com a expectativa que a empresa espera dos funcionários? Lu, eu vou te falar que o trabalho do RH junto com o gestor ele é primordial. Se ele não entender que, por mais que ele seja um gestor de pessoas e que ele precisa passar o conteúdo dele para outras pessoas que estão em outro nível, a gente tem um problema. Então, assim, cabe a galera do RH sentar, treinar esses gestores. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um engenheiro. O engenheiro estudou, se capacitou, mega engenheiro, tudo assinado, trabalho impecável. Chegou o quê para ele? Uma equipe de obras para fazer gestão. Delícia, viu? Ele falou na minha cara, eu não gosto, não quero fazer isso. Mas, gente, ele é engenheiro, né? Pois é, mas o que acontece? Eu fui descobrir, Lu, que ele acabou virando gestor, entendeu? Por conta do tempo de casa. E não é assim que funciona. Né? Então, para você ser gestor, você tem que ter algumas habilidades, entendeu? Você não pode ter medo da concorrência, você tem que ensinar o que você sabe, você tem que ter uma conexão, uma empatia com esses colaboradores, você tem que ensinar, você tem que pegar na mão, você tem que mostrar. Isso é o papel do gestor, tem que acompanhar a sua equipe. Agora, se um gestor vira para você e o trabalho dele é sensacional, é impecável, faz tudo certinho, mas ele vira para o RH e fala, eu não quero fazer essa gestão, você tem que pular e verificar o que você pode fazer. Nessa situação, a gente conseguiu um supervisor.
Sim. E aí, olha o papel desse supervisor. Dele, né? O supervisor, ele visita a obra, ele colhe as informações, ele tem uma comunicação mais estreita com o pessoal da obra, ele filtra essas informações, e aí ele traz para o gestor, e aí ele se comunica com o gestor de outra forma, e traz, às vezes, algum problema, ou traz alguma questão da obra que precisa ser ajustada e leva para o gestor. Aí o gestor entende. Sim. Mas o gestor indo falar diretamente com o pessoal da obra, falta paciência. Falta o querer. Até didática mesmo, sim, dependendo do líder, não sim consegue, porque, assim, a gente trabalhava com construção civil, né? Então, a gente trabalhava com um pessoal muito peão mesmo, né? O pessoal chama o peão, a peãozada, né? Sim. E assim, você tem que ter até uma linguagem diferente pra falar, né? Confesso pra você que eu adoro. Eu prefiro sair pra almoçar com o pessoal. Eu adoro também. Entendeu? Porque senta na mesa, conversa na hora do almoço. Eu chegava mais cedo pra tomar café com eles. Eu chegava mais cedo pra tomar... E era uma delícia. Uma delícia. Eu lembro quando a gente... Dá muita risada. Nossa! Quando a gente fez a transição da empresa, né? Que passou o ponto. Eu cheguei lá no finalzinho já... E fui tomar café com eles, aí chegou um funcionário da empresa nova, né? Aí virou e falou, quem é essa daí? Aí o dois ele falou assim, é a nossa chefe. Aí ele pegou e falou assim, o cara olhou, tipo... Aqui? Não, tipo, a gente conhece, né? Não é. Ó, até o dia tão, ela ainda é aqui, é nossa chefe, que não sei o que. Então, assim... Você cria vínculo, sim, porque eu tava ali, eu tomava o mesmo café que eles, eu sentava na mesma mesa que eles, eu comia o mesmo pão que eles, a mesma margarina que eles, era tudo... A gente nunca fez diferença, nunca. No horário de almoço do pessoal, depois troca, gestão. Porque daí eles brincavam que era o pessoal de cima e o pessoal de baixo. Isso. Porque o escritório ficava na parte de cima. E o refeitório ficava embaixo. Só que a gente tinha um refeitório em cima do escritório. A gente tinha 2 refeitórios, porque era muita gente. Então, a gente tinha lá em cima para o pessoal do escritório e embaixo deles. E daí eles falavam, o pessoal lá de cima, mas o pessoal lá de baixo. Mas não tinha esse negócio. Eu e a minha irmã, a gente almoçava no horário que os funcionários almoçavam, sentava na mesa, todo mundo junto, comia junto. As meninas, às vezes, desciam para comer com eles... Entendeu? Se tivesse qualquer movimento lá embaixo, a gente descia também. Sim. Então, assim, não tinha importante. Esse negócio. Então, assim, essa proximidade, a liderança tem que estar próximo do funcionário. Entendeu? Tem que. Só que também é uma linha tênue, que é uma outra coisa que eu ia perguntar para você. Porque ao mesmo tempo que tem que estar próximo, a pessoa tem que entender que há uma hierarquia. Sim. E que daí, assim, aquela pessoa que tá almoçando com você, depois que sair do almoço, cadê o relatório? Sim. Cadê isso aqui? Eu vou dar um exemplo meu, sim, né? Tô conversando com a pessoa, tô brincando com a pessoa me conhece pela entonação da minha voz. Então, enquanto eu tô brincando, enquanto eu estou conversando, enquanto estou em horário de almoço, Kelly, ok. Na hora que eu vou me reportar a ela, eu tenho que pedir alguma coisa para ela, aí já é um ajuste meu, né? E aí eu dou uma entonada na voz, mas não com agressividade, mas uma entonação diferente para que ela entenda que ela não situação, é amiga, né? Não é amiga que tá falando. Isso, porque, por exemplo, para o RH, como que eu vou cobrar de um colaborador que ele chegue no horário se eu não dou o exemplo? Já começa por aí. É isso mesmo. RH, não tem jeito, eu tô há anos trabalhando no RH, chegando no meu horário, às vezes até mais cedo, saindo mais tarde, às vezes fazendo meu horário de almoço para ter bagagem para cobrar o outro. Claro. Já começa por aí. Gestor, ele entende que se ele não está treinado, se ele não entende isso, ele, às vezes, não tem horário para comer, não tem horário para fazer nada. Ele demonstra isso na equipe dele e uma vez a equipe vai entender que também pode fazer daquele jeito. E aí, como que esse gestor, ele entra em contato com a equipe dele e fala, olha, você não fez o horário de almoço, você não bateu o ponto. Porque isso não é o papel do RH. O papel de coordenar a equipe é do gestor. O RH, ele vai só sinalizar, né? Sim. Então, gestor,
a sua equipe aqui, o pessoal não tá fazendo horário de almoço. Sim. Aqui estão fazendo muita hora extra. Por que estão fazendo muita hora extra? Então, assim, tem todo um movimento ali de informação, e daí, se necessário, vocês entram para auxiliar o gestor a ter essa comunicação. Geralmente eu levanto minha mão e eu falo, se precisar pontuar, se quiser me chamar, tô lá à disposição. Por quê? Porque eu também faço muito esse filtro. Tudo que eu vou fazer. Então, ora estou com os gestores, é de um jeito. Ora eu estou só com os colaboradores, dependendo, é de outro jeito. Então, eu fico no meio, eu faço o filtro. Então, eu tento dar um feedback para essa pessoa, ou chamar a atenção dela em relação a alguma coisa que ela tenha feito, porém com mais empatia, com mais tranquilidade, sem muito ruído, e ser assertivo. Porque às vezes o gestor chama para conversar, para dar um feedback. Gente, feedback é 30 minutinhos ali, não vai ficar 3 horas conversando, entendeu? Fica rodeando, e aí fica, não, mas eu gosto muito de você. Não, o feedback, ele tem que ser bem assertivo. Então, mas daí, ó, uma outra coisa que eu trago também na mentoria são as avaliações de desempenho. Sim. E que eu falo, gente, isso aqui faz... E daí não é o que eu falo, avaliação de desempenho não é igual a chamar a sua atenção e te dar bronca, não. Porque as pessoas associam, né? Avaliação de desempenho é igual vou tomar bronca. E não, avaliação de desempenho nada mais é que uma avaliação, você olhar o colaborador como um todo. Sim. E daí, quando você olha esse colaborador como um todo, você vai pontuar o que pode ser melhorado e o que é muito bom nele também. Porque a pessoa não tem só coisa para melhorar, ela tem coisas muito boas ali, e né? a importância de você treinar os gestores. Sim. Porque se ele pegar uma avaliação de desempenho e ele não entender o papel dele na hora dele aplicar uma avaliação... ele afunda a equipe dele. Ou, ao mesmo tempo... ler errado, não entender, colocar lá uma pontuação para o colaborador, mas não pro lado profissional e sim pelo lado pessoal. Isso acontece muito. Mas o que eu costumo fazer? Eu faço a parte, vamos dizer assim, técnica da avaliação e a parte emocional da avaliação. Então, assim, por quê? Porque daí a gente entende que isso daqui é o trabalho e isso daqui também é... Porque o comportamento interfere diretamente no trabalho da pessoa. Então, assim, a gente precisa ter essas duas avaliações. Eu fiz um podcast com a minha antiga chefe aqui, a Adriana, e a gente estava falando isso, né? Que quando eu trabalhei lá, foi muito engraçado. Que ela é super calma, né? E daí eu chegava às vezes eu chegava na sala dela, daí ela... Posso te ajudar? Bem calminha, bem calminha. E eu soltando maribondo. E ela... Não, porque daí teve um exemplo que eu quero dar, que eu quero voltar a esse exemplo, que foi o seguinte. Ela chegou pra mim, virou... Porque era muito difícil a gente colocar pessoas no atendimento ao cliente lá, porque era muito específico. E daí ela olhou pra mim e falou assim, Luana, como é que é o trabalho dessa pessoa? Aí eu falei, mais ou menos, Ela falou, não, você tá falando do comportamento dela, eu já entendi, o comportamento dela é péssimo. Nossa, eu já entendi. Leitura. Eu já entendi, o comportamento dela é péssimo, eu quero saber o trabalho. Porque assim, a gente não consegue colocar a posição. Se ela for boa, a gente vai ter que dar um treinamento, um jeito, verificar se a gente consegue, vamos dizer assim, não dominar, mas moldar esse comportamento, capacitar, treinar e tudo mais. Se a gente conseguir, vai manter essa pessoa. Agora, se o comportamento dela for... O trabalho dela não estiver bom e o comportamento dela também não, daí ok, a gente vai mandar embora. Sim. Então, assim, olha que diferença de gestão quando você tem toda essa bagagem. Entendeu? Então, beleza. E ela falava outra coisa que era o seguinte, eu sempre trago esse exemplo aqui. Ela falou assim, olha, eu tenho 300 funcionários dentro da fábrica. Dos 300, se eu amar 30, é muito. Agora, assim, imagine se eu fosse colocar a pessoa só que eu amo aqui dentro. Não dá. Não dá. Então, assim, olha como que a gente tem que ter essa maturidade. Porque, assim, não é todo mundo dentro da empresa que você vai gostar. Entende? Não. Até na hora da indicação, Lu, é muito mais fácil para um gestor indicar alguém que ele conhece. Sim. Só que ele tem retrabalho na hora de dar feedback, principalmente quando não é muito positivo, porque tem algum laço, tem alguma, né, alguma coisa que essa pessoa ou é amigo, ou é filho de fulano, ciclano, e às vezes é mais fácil você dar um feedback para uma pessoa que você não conhece muito e começa a estreitar, porque a pessoa, ela
fica muito preocupada com o que a outra vai pensar. Sim. E ela acaba não falando, não pontuando. Que é a parte emocional, né? Que daí a gente pode falar um pouquinho disso, que é a dependência emocional. Muito. Porque a pessoa fica, ai, mas o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Não é que a gente não tem que pensar no outro, a gente tem que pensar no outro. Só que assim, o quanto eu pensar só no outro tá impactando o trabalho dentro da minha empresa. Então você tem que ter essa balança mesmo, assim, sabe? Trazer para o racional, como é que eu faço? Ah, beleza, para eu dar um feedback para a pessoa sem magoar, e não desmotivar, porque é isso que acontece com as avaliações de desempenho muitas vezes. As pessoas, em vez de ser algo para levantar o funcionário, ele derruba. Sim. E por depois isso que você faz o quê com a avaliação? Exatamente. Se o gestor não vai chamar esse colaborador para pontuar, entendeu? Ele tem que estar preparado. Primeiro, ele também tem que ser avaliado. A empresa tem que ficar de olho nos gestores. Sim. Mas isso é importantíssimo. A gente era avaliado, eu e a minha irmã. A gente tinha um consultor e ele fazia a avaliação de nós duas. Isso. Entendeu? Fazia parte, ele né? Fazia, a gente tinha uma comissão. A gente ficou muito estruturado na parte de gestão mesmo. Muito a gente bom tinha uma mesmo. comissão, a gente estava fazendo... É difícil ver assim, viu? É difícil. É muito difícil. A gente estava fazendo um comitê, quando a gente encerrou as operações, a gente estava fazendo um comitê de gestão, e daí, porque era 50-50, eu e minha irmã, né? Então, quem manda, né? Quem decide, né? Você era financeiro e ela... eu era financeiro e compras, e ela era a parte comercial. Legal. E administrativa. Então, a gente dividia mais ou menos assim. E daí ficava, e aí, como é que fica? Então, tinha o consultor que era o Minerva. Então, daí e ele falava, olha, vamos ouvir aqui a Luana, vamos ouvir aqui a Daiane, o porquê sim, o porquê não. E ele era muito racional, assim, sabe? Então, olha, esse ponto da Luana aqui, esse faz sentido, esse não faz. Da Daiane também, esse aqui faz sentido, esse não faz. Como é que a gente vai entrar no acordo? Entendeu? Então, era um negócio assim, a gente trazia muito isso, né? Porque, além de tudo, era uma empresa familiar. Sim. Né? Eu trabalhava mesa a mesa com a minha irmã, entendeu? Então, assim, além de tudo, você trabalha o dia todo, final de semana você vai comer macarronada com a pessoa lá do lado, né? Com certeza. Então, assim, como que você não entra numa guerra fria, né? Entra, viu? E entra. Então, assim, precisa todo desse movimento estrutural mesmo para você conseguir levar. Porque, assim, senão, como é que você lidera a equipe? Igual nos bastidores a gente estava contando, né? Tinha a equipe da minha irmã e a minha equipe. E daí, assim, você tem que ter firmeza de que a empresa é das duas, tem a equipe dela, mas é a equipe de todo mundo. Assim, quem gere é ela. Mas se eu precisar, eu posso... Como é que eu também não interfiro dentro, né? Principalmente quando ela não está. Se ela não está, é você que... sou eu. Então, assim, como é que você faz isso de um jeito que funcione bem? Então, assim, gestão de pessoas, o que eu falo? É uma arte. É uma arte. A gestão de pessoa é uma arte. Então, você tem que gostar, você tem que ter paciência. Eu acho que outra dica de ouro é ter filtro. Muitos filtros. Gestão de pessoa, gente, você precisa ter filtro. Você vai ouvir aquilo, eu falo, né? Você vai ouvir aquilo... Vai digerir, ouvir, porque se você for pela emoção, pronto, você eu costumo dizer que eu não escolhi o RH. Eu costumo dizer que foi o RH que me escolheu. Sim. Então, eu vivo e respiro o RH. Todo mundo me conhece como Kelly do RH. Enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho algumas assistentes que eu falo para elas. Se você não tiver paciência para explicar um holerite para um colaborador 2, 3 vezes, e quantas vezes forem necessárias, você não serve para trabalhar no RH. Não dá. Porque o que acontece? Toda vez que alguém bate na minha porta, você pode ter certeza que é muito difícil alguém bater na porta do RH só para dar um bom dia. Geralmente, as pessoas já chegam lá com um problema. Uma demanda, né? Ou o cartão não tem, ou o VR não caiu, ou a conta mudou, a conta foi clonada, ou ele foi assaltado. Enfim, ninguém chega no RH para falar, oi, bom dia, tudo bem? Quando Tô com saudade da Kelly. Eu tenho algumas pessoas que vão lá, me dão um bom dia, me deixam um bombom. Mas é muito mais difícil. No meu dia a dia, você tem que estar preparado. Então, assim, eu já vi de tudo. Eu já vi gente que deixou a filha na escola, e a filhinha com dor de ouvido, e falou, fica aí que você tá medicada.
E aí a pessoa subiu no prédio, foi lá para cima e caiu aos prantos, começou a chorar. E aí me ligaram e falou assim, a fulana tá lá em cima. Então você nunca sabe o que pode acontecer. Ave Maria. E Deus qual do foi o céu. problema dela? Ela tinha faltado um dia, cuidou da filha, deu o remedinho e no outro dia ela teve que deixar a filha na escola. E aí a filhinha dela falou, mamãe, eu ainda estou com dor de ouvido. Ela falou, você não está, você está medicada, mamãe não pode faltar. Mas ela conhecia a filha dela. Ela sabia que E ela, até me arrepia essa história. Nossa, gente. E ela subiu. E ela subiu, o pessoal falou, olha, fulana saiu daqui, não tá aqui, ninguém acha. E quando acharam ela estava no último andar do prédio, sentada, chorando aos prantos. E aí, você tá preparada para isso? Eu tinha acabado de chegar. Gente, Graças a Deus, Kelly. assim, você tem que estar preparado, entendeu? Aí você chega, você dá um abraço, mandei buscar a filha dela na escola, falei, vai buscar sua filha na escola, e ela ficou lá comigo na sala. Graças a Deus eu tinha abertura, entendeu? Ela sabia, eu falei, faz o que você tem que fazer, que eu sei que você tá preocupada, porque você faltou um dia antes, faz o que você tem que fazer, depois pega sua filha, vai embora, porque eu sei que você tava preocupada com isso. É duas preocupações, porque são pessoas que são dedicadas, entendeu? Lu, e daí? É daí pra pior. É mulher que, né, acaba discutindo com o marido, alguma coisa assim, bate na porta do RH, posso falar com você? Mas também acontece coisas acontece coisas inusitadas, né? Kelly, tem gente chamando lá no banheiro. O que que acontece? Você vai lá, o teste deu positivo. Ai, minha Nossa Senhora. E assim, eu não sei o que acontece, mas já foram 2 testes, 2 vezes que me chamam lá e eu falo, não vou mais no banheiro, hein? Não vou ver teste de ninguém. Não quero. São coisas do dia a dia, então você tem que estar preparada. Todos os dias que eu chego para trabalhar é um dia diferente, situações diferentes. Então, não é só um cartão, não é só a gente não tem ideia, a gente não tem noção do que se passa na casa dessas pessoas. E eu falo, né, a gente tem que olhar, não é só um número. Sim. É isso, acho que o que faz a diferença na gestão de pessoas é você olhar que você pode ter 1000 colaboradores, mas ali são 1000 pessoas ali por detrás. E daí, assim, é uma mãe que tá doente, é um filho que a gente não sabe o que tá acontecendo. E assim, às vezes, a pessoa tá precisando só de um abraço. A pessoa tá precisando só que você chegue e fale, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Ó, se você precisar de alguma coisa, bate na minha porta ali. Entendeu? E faz toda a diferença, né? Eu falo, ainda bem que eu não tenho mais tempo. Porque quando eu tenho muito tempo, eu falo, senta aqui um pouquinho. E às vezes a pessoa só precisa escutar. Ela não precisa que ninguém mais julgue ela. Porque ela já se tortura, tá muito julgada, tanto, né? Entendeu? Então, ela senta, ela conversa, você dá uma acalmada na pessoa, a pessoa pega, levanta, volta a trabalhar. Eu falo, é muito bacana, por que eu quis muito trazer você, né? Porque eu sei que você tem esse conhecimento emocional muito aprofundado e você trabalha com pessoas. E eu acredito que o seu trabalho é muito nessa integração mesmo, sabe? De como que a gente potencializa esse funcionário dentro do melhor dele, né? Porque todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, como que a gente potencializa esse funcionário para ele conseguir tracionar como ele precisa aqui dentro, e no dia que ele não estiver bem também, como é que eu acolho? Entendeu? Sim. Porque é importante também, na hora que você está captando essa pessoa, você conhecer o gestor. Entendeu? Porque eu tô com um gestor super introspectivo. Bem quieto, sereno, fala pouco. Aí você vai contratar uma assistente. E aí você pega uma pessoa super comunicadora, que fala mais do que... uma Luana na vida, né? 1000 palavras. Aí você pega essa pessoa que tem super potencial, mas ela não deixa de ser uma comunicadora. Ali no teste, ali no comportamental, você já identificou. Na entrevista, eu já identifiquei. Então, qual é o papel do RH? É também ter esse filtro. Você entendeu? O gestor, ele já é mais introspectivo, eu tenho que trabalhar isso nele. Só que eu vou colocar uma pessoa muito, muito comunicadora, vai dar ruído. Porque ele é mais calmo, ele é mais sereno. Então, toda vez que eu vou fazer a contratação, eu penso no gestor, porque eu não estou contratando para mim. Se eu contratar uma Luana que gosta de conversar, a gente vai ficar lá o dia inteiro e a gente vai produzir, vai dar super bem, já deu bom. Mas e para aquele gestor? Então, também é papel do RH, é muito importante você conhecer o gestor da área, como é que ele funciona, para a hora que você for
buscar o candidato, você buscar pelo menos um perfil que vai se adequar. Sim. Entendeu? Ó, isso é uma dica de milhões, viu? Milhões, de milhões. Ó, pega essa dica, porque antes de você contratar, quem é a pessoa que vai cuidar dessa ali, né? Então, assim, como que a gente pode casar essas duas informações? Porque, assim, a empresa é isso aqui, né? Sim. É uma engrenagem. Então, a gente precisa que as pessoas se complementem, porque o trabalho é complementar. Então, assim, como é que a gente faz isso, né? E daí, Kelly, eu queria que você desse algumas diquinhas, assim, de como melhor... Como é que a gente se comunica com o nosso colaborador de uma forma que a gente seja assertiva, porque também tem aquele negócio. Se a gente também é muito docinho, não leva em consideração. Se a gente é muito duro, é carrasco. Então, como que a gente chega ali nessa linha de comunicação, de trazer a informação para que o ambiente fique leve, fique fluido e a gente consiga fazer com que todo mundo entenda, absorva e siga o trabalho. Sim. Olha, Lu, eu costumo dizer que tem que ser o mais fácil. Sim. Aqueles gestores que vai pensar num comunicado ou vai pensar em passar alguma coisa e ele procura as palavras mais difíceis para se comunicar, já tem um problema aí. Algo de errado não vai dar certo, Isso, né? não vai dar certo. Muitas vezes o colaborador, ele não entende ou ele não consegue ler, não tem a interpretação necessária. Então, tem que ser simples, tem que ser coeso, tem que ser tranquilo. Não é porque ele é um gestor que ele precisa usar todas as palavras mais difíceis ou num texto ou passar alguma coisa. Tem que ser leve, tem que ser tranquilo. Tem que ter empatia, tem que se colocar num lugar do outro, principalmente sabendo qual é o setor que você vai passar essa comunicação. E você também tem essa leitura, né? Eu tô rindo porque me veio uma situação. Quando eu comecei a fazer consultoria, eu fui dar consultoria para uma pessoa, bem no início. E daí, eu usando um monte de palavra difícil, né? Pois é. Então, mas para mim era do meu vocabulário. Sim. Hoje, eu não uso mais, zero palavras difíceis no meu vocabulário. Mas eu usava muita, porque eu tava muito dentro do estudo corporativo. Então, eu usava muito... hoje, eu não... Por exemplo, vai dar um feedback. Eu não falo tanto mais de feedback. Eu falo, olha, você vai dar um retorno. Porque o que é o feedback? Não é um retorno? Sim. Você não vai dar um... Entendeu? Então, eu usava muitas palavras que o marketing usa, os americanizados. E a pessoa ficava olhando pra mim assim. Tipo, né? O que ela tá falando? Eu recebi recentemente uma solicitação por e-mail de um gestor que queria promover o seu colaborador. E aí ele começou, prezados. Ai, Jesus. Eu tive que ler 2 vezes. E era tão simples. Era só ele ter falado que ele gostaria de promover o rapaz por causa... O que ele tinha que fazer, né? E poderia ter simplificado isso em tópicos. Então, assim, tudo bem que fui eu que li. Eu li 2 vezes, porque eu sou como você, Lu. Eu vou me adaptando ali. Sim. Se tiver que usar outras palavras, a gente usa. Mas no nosso dia a dia tem que ser leve, tem que ser tranquilo. E daí, sabe como que aconteceu? Foi a leitura facial, porque a pessoa ficou com vergonha. Porque como pra mim é fluido, eu comecei a... e falando, né? E daí a pessoa foi fazendo uma cara meio... Nossa, o que ela tá falando? Falando japonês pra mim, né? E daí, na outra sessão, eu cheguei... você fez... Daí eu virei e falei assim... O que eu falei, eu fui clara? Mais ou menos. Daí, o que eu não fui... Daí, quando ela foi me explicar... Eu tava entendendo que foi o vocabulário que eu utilizei. Eu falei, gente, então assim, olha, eu até, feedback, você vai dar um retorno, mas eu uso a palavra e eu explico do que eu tô dizendo. Porque assim, nem todo mundo tem essa clareza. Não. E como tá dentro do nosso dia a dia, a gente acha que é ok. E o que você fez é muito certo. Todas as vezes que a gente precisa passar uma comunicação para uma outra pessoa, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sim. Né? Sim. Então, você tem que entender o seu público. Então, Sim. Você tem que entender com quem você vai falar, com quem você vai passar a mensagem, para quem que você vai digitar um e-mail, para quem... Como que você quer que chegue essa comunicação? Quando você vai dar um feedback, um retorno para essa pessoa, o final da frase fala para mim o que você entendeu. Sim. É perfeito. Se a pessoa começar a gaguejar, você perde mais 5 minutos
com essa pessoa, até que ela diga para você o que ela entendeu. Porque eu muitas vezes não entende. Que eu digo que não é nem perder o tempo, é um investimento, né? Para você não ter que fazer um retrabalho. Com certeza. E daí essa questão da comunicação, e daí a gente fala até da comunicação verbal e a comunicação nas vestimentas e no posicionamento da pessoa. Eu sempre falo muito aqui também que quando eu trabalhava na construção civil, eu não usava maquiagem, eu andava sempre de cabelo preso, eu era um menininho, era jeans e camiseta, mas era. Porque assim, o meu público era esse. Imagina eu chegar parecendo uma árvore de Natal como eu ando hoje, batonzão, maquiadona, cheia de troço, porque hoje eu tô normalzinha, mas é cheio dos pendurincalhos dentro lá para trabalhar com a galera. A galera não obedece. Não obedece. Você tem que se infiltrar igual a eles, entendeu? Sim, é verdade. Você falava, infiltrada. Você tinha que estar infiltrado lá. E daí era muito engraçado que quando a gente se arrumava, já sabia que ia receber gente. Né? Daí falava assim, não, vai ter que chegar fornecedor aí hoje, porque as meninas estão arrumadas. Porque não realmente, a gente era infiltrado lá. Tinha pessoas que chegavam lá na empresa, que não conheciam a gente, não sabia se a gente era funcionário ou não. Tinha dia que a gente tava com a camiseta da empresa. E a gente tinha as camisetas, a gente vestia as camisetas da empresa. Engraçado ouvir você falar. Em algumas empresas que eu atendo, eu sou conhecida como aquele coraçãozinho, que adora pessoas. Olha, adora pessoas. E o pessoal faz até o símbolo pra mim, né? Lindo. E eu falo pra eles, eu falei assim, o fato de eu não entrar, às vezes, com aquele terninho, com aquele salto 15, que tudo bem, eu preciso, né? Sou baixinha, mas com aquele salto 15, com aquela pastinha, assim, o perfeito RH, sabe? Sim. Chega todo assim, e vocês não saberem se eu dei feedback positivo ou negativo pra outra pessoa, não quer dizer que eu não sou do RH. Sim. Você entendeu? Sim. Porque às vezes quando eu chamo uma pessoa, às vezes eu dou um alerta, ou eu converso com a pessoa no corredor, a gente tá se encontrando. Não precisa formalizar, Isso, né? eu olho no olho dela. E aí, esse autoconhecimento, ele me ajuda. Sim. Ele me ajuda demais. Demais saber se até, como você falou, a postura dele, se ele tá aceitando o que eu tô falando. Eu consigo trazer ele pra perto, pra que ele consiga falar, às vezes, qual a dificuldade dele com o gestor. Eu tenho que ter filtro para depois chegar nesse gestor, trabalhar isso com o gestor, sem que o gestor perceba que é algo que eu trouxe lá da equipe dele. Sim. Eu amo RH, né? Então... Não, sim. Ai, não, sim, né? Mas é disso, gostoso. é sobre isso. Ó, as empresas, o mais difícil de você gerir uma empresa são as pessoas. São as pessoas. Mas eu falo, é outra questão de relação de amor e ódio. Que tem hora que eles cozinham o nosso juiz, a gente tem vontade de pegar todos. Pois a gente não pode nem tomar um café, que aí... você pode ver meu lerite? Você pode pegar o currículo da minha prima? Eu não posso chegar na cozinha. Na cozinha, já vem a demanda, né? Já vai com um bloquinho, né? Brincadeiras à parte, já estou acostumada. Posso te encaminhar o currículo? Claro, que deve. pode. Se eu puder ajudar, por que não? Estou aqui para isso. Sim, mas olha, ao mesmo tempo que é trabalhoso, é algo que é muito prazeroso muito, também, né, Kelly? Eu falo, tinha a relação de amor e ódio, porque tinha dia que eles tinham vontade de matar todo mundo, mas ao mesmo tempo era muito bom. A gente teve episódios lá dentro da empresa, a gente foi muito assaltado. E daí, assim, dos funcionários se unirem, assim, com a gente, sabe? Eu lembro do último, que foi o que a gente resolveu real fechar a empresa, juntou todo mundo, sabe? Tava todo mundo desesperado atrás, tava todo mundo, sabe? Então, assim, as pessoas estavam ali querendo, lutando pelo lugar deles, entendeu? Ali também. Então, assim, ao mesmo tempo que eles cozinham o nosso juízo, eles são pessoas que estão muito juntas, entendeu? Então, você tá ali mais tempo com aquelas pessoas do que você tá dentro da sua casa. Então, assim, é uma extensão da sua família, a empresa, né? O que eu gosto muito, faz tempo que eu não contrato, mas eu gosto muito. Você contratou menor aprendiz, ele te leva para a vida. Você deu uma oportunidade para um estagiário e o gestor contribuiu para o crescimento dele, ele nunca mais vai esquecer de você. Sim. Isso é pro bem e isso é pro mal. Porque, gente, por favor, não contrate estagiário e coloque ele virado para a parede. Deus me livre. Coloque ele virado para você, ensina o que você tem que ensinar. Se você
sabe, se dedicar a esse estagiário, eu tenho certeza que você vai ter um retorno, né? Então, eles ficam muito gratos. Eu recebo mensagens, se não fosse você... Não, eu não fiz nada. Eu só te contratei. Eu só fui à porta, né? Eu só te contratei. Então, não tem. Eles ficam com um sentimento de gratidão muito, muito bom. Outra questão. Você faz uma entrevista, faz aquela seleção, né? E aí, a pessoa, ela tem mil qualidades. Só que eu vou contratar ela para uma coisa específica. Sim. Aí eu falo, lá vai a dica. Dica de ouro. Eu dou. De milhões, dica de milhões. Eu falo, olha, tudo isso que você me falou, legal. Mas na hora da sua entrevista com o gestor, foca nisso. Para ela não sair. Dito e feito. A pessoa vai para a entrevista, já vai com a dica de ouro na mãozinha, porque eu já fiz todo o filtro. Ela me deu, né? Eu já seguro a dica dela aqui e falo, na hora da sua entrevista com o gestor, desse jeito. Dito e feito. A pessoa tem um sentimento de gratidão. Ai, muito obrigado, você me deu uma dica. Claro, você deu um direcionamento. Eu só dei o direcionamento. A vaga foi da menina, eu tinha certeza que ia conseguir. Certeza. Só que ela ficou com um sentimento muito bom, assim. E isso daí também, assim, é a prática, né, Kelly? É a prática. Ai, Kelly, a gente tá chegando no final já, mas eu queria, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo o Óbvio, uma dica, uma frase, algo que faça sentido para ti e que as pessoas que estão assistindo a gente vão ficar felizes em Eu vou aproveitar o gancho, então, Desconstruindo o Óbvio. E aí eu digo para vocês, como a gente falou muito de comunicação, o óbvio tem que ser dito. Ai, perfeita. Queridos gestores, o que parece muito prático, fácil para vocês, precisa ser dito. Pega na mãozinha do seu colaborador, ajuda. Se precisar falar 1, 2 vezes, faça isso, porque o óbvio tem que ser dito. É a dica de ouro, é se comunicar. Gente, então vocês viram, né? A dica de ouro. Quem quer fazer gestão de pessoas precisa dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito, porque nem todo mundo conhece o óbvio. Sim. Então, vai lá, explica, descreve tudo bonitinho, que no final vai dar certo. Vai dar certo. Ai, obrigada. Obrigada foi você pelo convite. Ótimo. Adorei. E, gente, quem tá aqui com a gente vai deixar as redes sociais da Kelly aqui embaixo. Ela é uma excelente profissional em RH, é terapeuta também, ela faz uma mescla ali, tudo junto e misturado. Então, sigam lá, vão lá no perfil dela, que vocês vão ter muito conteúdo lá. Sigam Desconstruindo o Óbvio, as redes sociais da Luana Claudino no Instagram também, agora o TikTok, a gente vai deixar tudo aqui embaixo para vocês, tá bom? E é isso!